Nós estamos acompanhando também, fizemos isso ao longo de todo esse tempo, dos esforços que têm sido feitos pelo Brasil e por entidades internacionais para que a gente entenda como é que funciona, como é que as coisas são feitas no nosso país. E temos voltado também os olhos para os poderes da República, Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Algumas notícias do Poder Judiciário, elas nos surpreendem. Talvez até porque não tem uma exposição tão grande na mídia como as outras. Mas nós temos também aqui uma informação dizendo que os estados que compõem ali a chamada Amazônia Legal cortam investimentos essenciais naquela área e destinam uma verba de 1 bilhão e 100 milhões de reais para os tribunais de justiça, Ministério Público, defensorias públicas. 1 bilhão e 100 milhões sai daquele imposto que a gente fala aqui todo santo dia. Eu pedi aqui para a doutora Luciana Zafalon, que é diretora executiva do Justa, para comentar um pouco conosco. Doutora Luciana, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É uma alegria estar com você. Sou seu ouvinte e fico muito feliz da gente trazer esse debate aqui para a Nova Brasil. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe. Doutor Luciana, conta o seguinte, como é que há essa movimentação de verbas? Há um orçamento próprio para o sistema judiciário e por esse motivo as verbas são destinadas de um lado para o outro, corta-se de um lado para poder atender o outro. Qual é a sua avaliação? Heródoto, na verdade a gente tem uma regra constitucional muito clara de que todo remanejamento orçamentário deveria ser aprovado pelo Legislativo. O que a gente observa, essa pesquisa que a gente está lançando agora se refere a todos os 9 estados da Amazônia Legal, mas isso é uma realidade que se espraia para todo o Brasil, como o Justa vem mostrando nos últimos anos. O que acontece na prática é, todo ano, a lei orçamentária anual está saindo com uma disposição que permite que o governo receba o que a gente chama de cheque em branco, ou seja, a lei orçamentária vai lá e diz, até determinado percentual do orçamento, o governo pode remanejar com liberdade, ou seja, não precisa passar pelo legislativo. Isso significa que o governo passa a ter, todos os governos passam a ter uma grande fatia do orçamento para realocar, ou seja, de fato, tira de um lado, põe no outro, a partir de quais argumentos é o que a gente não sabe, né? O que é que está na mesa quando uma decisão de realocação de recursos está sendo colocada? Daí a importância da gente ter essa discussão acontecendo no legislativo e não exclusivamente dentro do executivo. E o que os números nos mostram é que, invariavelmente, as instituições de justiça têm conseguido uma posição muito privilegiada na disputa por orçamentos públicos, né? E aí a gente tem os resultados como o que você acabou de citar, né? No ano de 2022, a gente observa 1,1 bilhão de reais só de extras para as carreiras jurídicas na Amazônia Legal, que é algo que merece nossa atenção e que precisa ser olhado com mais cuidado. Agora, Luciana, isso pode levar algumas pessoas dessas instituições a receber o teto da meta, ou o teto do pagamento do país, que é balizado lá pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, e mais os penduricários e tudo mais, que a gente ouve dizer que muitas vezes tem juiz aí que recebe retroativamente sei quantos milhões e por aí afora? E é verdade, Heródoto. Quando a gente analisa os dados das instituições de justiça, é quase como se a gente pudesse dizer que o teto virou piso, né? E a prática de se encontrar subterfúgios e uma hermenêutica muito criativa para beneficiar entendimentos que beneficiam os seus próprios bolsos tem sido a praxe. E é bastante complicado que a gente também não tenha, né? A gente está falando de instituições públicas que reiteradamente passam por eleições próprias, ou seja, as chefias dessas carreiras são todas eleitas em processos eleitorais próprios. A gente está falando de eleições públicas que não são registradas publicamente, que ninguém conhece, que ninguém acompanha, e que a gente tem que se perguntar qual é o tipo de promessa de campanha capaz de arregimentar voto suficiente para ganhar uma eleição dentro de uma carreira jurídica. E aí parece que, de fato, as pautas remuneratórias, os benefícios corporativos e questões dessa ordem acabam se sobrepondo
e a gente tem aí gestões que são, de fato, eleitas a partir de bandeiras que implicam o compromisso de atrair cada vez mais recurso para a instituição. E essa ganância desenfreada das carreiras jurídicas por cada vez mais recurso se constitui como uma avenida para a corrupção institucional, né, Heródoto? Queiramos ou não, se a busca por cada vez mais recurso vem antes de mais nada, a gente está diante de um desenho democrático bastante delicado. E é essa a discussão que o Justa vem propor. Como é que a gente precisa olhar para esses gargalos do orçamento e entender os riscos que a gente tem, por exemplo, na distribuição de créditos adicionais, quando a gente está falando de um governo distribuir sem transparência e sem o legislativo, como prevê a Constituição, mais recursos para aqueles que deveriam fiscalizar e julgar os seus atos. Ou seja, a gente tem aquele que pode ser responsabilizado distribuindo recursos para quem pode responsabilizá-lo sem que ninguém veja. Isso é um desenho de solução muito frágil. E é isso que a gente está tentando discutir e achar caminhos para superar. Não é possível dizer que também na área judiciária existe uma disparidade de valor, de recebimento, como existe em outras áreas, onde a cúpula é muito bem remunerada, mas você tem uma base mal remunerada? A base dessas carreiras jurídicas não, Heródoto. Elas todas já entram na instituição com uma remuneração de patamar bastante elevado. Mesmo o início das carreiras jurídicas, eles são muito bem remunerados, né? Se a gente observa aí, né, o teto constitucional, que é uma realidade de grande parte das carreiras jurídicas, só 0,08% dos brasileiros se encaixam nesse patamar de renda. Então, a gente está falando mesmo de assim, nem o 1% mais rico do Brasil recebe o valor que o teto constitucional prevê. E o que a gente observa muitas vezes nesses cargos de cúpula, como você está dizendo, ou alguns cargos comissionados, ou representação, diversas possibilidades, eles superam o teto. Então, a gente está falando, de fato, ali de uma desproporção absoluta entre os valores praticados por essas carreiras e a realidade que elas vão ter diante de si para lidar no dia a dia, né? Agora, quando há uma decisão, o Estado é obrigado a bancar para os seus membros do Judiciário. Outro dia nós anunciamos aqui a volta, até trouxemos uma pessoa também para comentar, sobre o chamado quinquênio. E aí? Entra o quinquênio. Onde é que o Estado vai procurar os recursos para bancar isso? E é isso que nos chama muito atenção, né, Heródoto? Como é que falta recurso para tanta coisa, mas para as carreiras jurídicas nunca falta. E é essa discussão que a gente precisa fazer, assim, o que é que garante a essas instituições jurídicas tanta força nessa disputa orçamentária? O que é que está na mesa nesses momentos? Como é que pode não haver limite para essa vinda cada vez maior de recursos, né? E aí a gente está falando de uma composição complexa, pouco transparente, que pouca gente consegue compreender, que é feita de verbas do Tesouro, né, do próprio governo, que é feita de fundos especiais, que tem grande parcela de recurso, por exemplo, os tribunais de justiça, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem uma parcela grande do seu orçamento vinculada ao rendimento dos recursos que estão no Banco do Brasil, de precatórios, por exemplo. É uma engenharia orçamentária muito complexa, mas a gente está falando de recursos públicos, isso precisa ser olhado de outra maneira, tratado a partir de perspectivas republicanas, e a gente tem que se questionar exatamente. Eu adorei a forma como você abriu o programa, a nossa conversa, dizendo a relação entre os poderes da República. Porque como é que a gente pode ter o poder que é responsável por aprovar essa redistribuição de recursos, que é o legislativo? Em todos os estados, o legislativo está criando um dispositivo legal que lhe retira dessa equação. Ou seja, as assembleias legislativas estão abrindo mão do seu poder de decidir sobre o orçamento e deixando na mão dos governos do estado um cheque em branco para remanejar recursos, inclusive para aqueles que têm responsabilidade por fiscalizar e julgar os seus atos. É uma equação que não para em pé. É isso que precisa ser visto, e quando a gente olha os dados orçamentários, o que eles mostram para a gente, a magnitude do problema é grande. A gente precisa prestar atenção, porque tem aqui uma correlação de forças na disputa orçamentária que está demonstrando um resultado distorcido, onde um lado está invariavelmente recebendo aquilo que busca. Luciano, até não expressando opinião, porque eu não tenho condições de opinar sobre isso também, mas eu digo, da questão da gente informar o cidadão. O cidadão pagador de imposto, eu acho que tem o direito de saber.
E quando você entra para o lado do Poder Judiciário, praticamente isso fica difuso, desaparece. Pouquíssima informação é dada por cidadão que paga imposto. Não estou dizendo se ele é a favor, se ele é contra. Eu pago e eu tenho o direito de saber como é que esse dinheiro é gasto. E muitas vezes a gente não tem essa percepção. É exatamente isso, Heródoto. É quase como se eles fossem uma outra casta de servidores públicos, né? Como se a eles não coubesse o dever da transparência, da clareza. Eu brinco, né, que o operador do direito, ele é aquele sujeito que usa uma roupa que ninguém usa, fala uma língua que ninguém entende, segue procedimentos absolutamente misteriosos para a população. Como é que a população controla aquilo que ela não entende? E é importante que a gente compreenda que esses ritos e esses procedimentos orçamentários de tão difícil compreensão, eles não são à toa, eles de fato criam mecanismos de dificuldade para o acesso aos dados, né? A gente esse caso agora da Amazônia Legal, né? Tem estados que a gente simplesmente não consegue dados. Ou mesmo, recentemente, né, o Conselho Nacional do Ministério Público criou mais uma barreira para que se consiga acessar os valores empenhados com a sua folha de pagamento. O tempo todo, essas instituições criam dificuldades para que a gente possa compreender de que maneira o dinheiro público está lhes beneficiando. E é especialmente complicado esse desenho, porque a gente está falando justamente das instituições que teriam o poder de questionar uma instituição pública sobre a não aplicação da lei. Então, como é que eu vou ter o sistema de justiça fiscalizado? O Ministério Público, que acaba de dar esse passo e que muitas vezes não fornece dados a respeito dos seus gastos, é o órgão que deveria promover contra esse tipo de conduta. E como é que a gente sai dessa discussão? Então, é aí que entra a importância de espaços como esse, para a gente ter um debate mais amplo e conseguir, de fato, tentar traduzir as pesquisas complexas que a gente tem feito num diálogo mais tranquilo, franco, e que não fique preso ao formalismo que a justiça muitas vezes nos impõe, que, na verdade, acaba representando uma dificuldade de tradução e garante que tudo continue como está, né? Sem que ninguém possa entender. Luciana, muito obrigado aqui pela gentileza. Muito obrigado. Luciana, eu que agradeço, que é diretora da ONG Justa. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente tem o direito de saber. Não estou dizendo se está certo, se está errado. Não, tem o direito de saber. Quero saber onde está gastando. E o caso, então, aqui, veja, nos estados da Amazônia Legal, eles tiraram 1,5 bilhão de verba para saneamento, saúde, etc., para bancar os salários do Ministério Público, que não é membro do Poder Judiciário, e do próprio Tribunal de Justiça dessas regiões. A avaliação é por sua conta e risco.